Olá pessoal, me chamo Ana Clara. Oi pessoal, meu nome é Milena e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os radiolários. A micropaleontologia desenvolveu-se muito a partir da necessidade econômica de se estudar os microfósseis para a indústria do petróleo. Eles são excelentes elementos para a correlação e a datação das camadas, devido à sua extensa variabilidade morfológica, grande abundância nas rochas sedimentares. Os microfósseis, eles podem ser partes pequenas de outros organismos, como espículas de esponja, podem ser também partes de dente de peixe, podem ser pólens ou esporos de vegetais ou até mesmo carapaças. Os radiolários, eles são protistas planctônicos que estão amplamente distribuídos pelos oceanos modernos e pelo passado geológico. Eles apresentam uma abrangência temporal através do tempo geológico e espacial entre as bacias oceânicas, o que permite, então, a utilização desses organismos na resolução de diversos problemas geológicos. Além da distribuição espacial e temporal, eles também apresentam uma grande distribuição na coluna d'água, habitando desde águas próximas à superfície até águas muito profundas. Os esqueletos dos radiolários são formados por sílica amorfa, ou seja, sem forma, e podem viver como formas solitárias ou em colônias macroscópicas interconectadas. O registro fóssil dos radiolários se estende do Cambriano ao Recente. Taxonomia dos radiolários. Como já foi dito anteriormente, os radiolários fazem parte do reino protista, e eles então são agrupados na classe Actinópoda e na subclasse radiolária. Compreende, então, os organismos asópodes, ou seja, que têm os pseudópodes, que são falsos pés, que são mais rígidos e longos, que lembram mais ou menos uma forma de agulha. Esses falsos pés, então, são utilizados para capturar presas, para ajudar também na flutuação e também para ajudar que eles se fixem na superfície. Alguns grupos também podem apresentar membrana capsular. A subclasse radiolária divide-se em 4 superordens: a Polycistina, Paedoária, Eleosona e Acantária. A superordem Polycistina, ela vai ser composta por espécies que vão possuir uma cápsula central, que podem estar parcialmente ou totalmente perfurada. E elas podem também ter interação com as algas. O seu registro vem desde o Cambriano até o Recente. Seus esqueletos, eles são constituídos por sílica hidratada, que vai se representar amorfa. Quando eles estão vivos, os seus esqueletos são totalmente revestidos pelo citoplasma. Isso impede, então, que esse seu esqueleto seja dissolvido quando ele estiver em contato direto com a água. A superordem Paedoária caracteriza-se por sua cápsula central perfurada por apenas 3 poros e a ausência da simbiose com as algas. Seu registro fóssil possui raras ocorrências no período do Cretáceo e no Paleógeno, tornando-se mais abundante no Neógeno e no Quaternário. A superordem Eleosona, ela vai apresentar um citoplasma que pode ser dividido em endo e ectoesqueleto. E ela vai ter o seu esqueleto muito frágil e às vezes pode nem existir, o que vai dificultar então o seu registro fóssil. Ou seja, ela também tem um registro fóssil muito raro. Na superordem Acantária, a cápsula central é perfurada por numerosos poros pequenos e ocorre em hábitos simbióticos com algas. Seu esqueleto é composto por celestina e a composição química do esqueleto é uma característica muito importante em nível taxonômico para a divisão para o agrupamento fóssil. Estrutura celular dos radiolários. O endoplasma, geralmente, ele é mais denso do que o ectoplasma dos radiolários. O ectoplasma, então, ele vai desempenhar uma função muito importante na manutenção da posição deste organismo na coluna d'água. Vai auxiliar também na sua digestão e na sua respiração. Já o endoplasma, ele vai desempenhar um papel muito importante nas suas funções reprodutivas. A cápsula central dos radiolários vai ser composta pelo endoplasma, possuindo também inclusões, podendo ter um ou mais núcleos e também o azoplasto. Se o indivíduo ele for reduzido a apenas uma cápsula central, esta estará apta então a regenerar todas as demais partes do organismo. A membrana capsular limita externamente a cápsula central e é pigmentada, sendo composta por quitina ou pseudoquitina, fúsulas, que são pequenos tubos pelos quais passam os filamentos axopodiais, e as fissuras capsulares. Os espumelários, eles vão apresentar vários poros que vão estar distribuídos por toda a membrana.
enquanto os nacelários, eles vão ter esses poros, mas eles vão estar concentrados em uma determinada região da membrana capsular. O endoplasma apresenta um ou mais núcleos praticamente centrais. A organização nuclear é controlada pela morfologia axopedial e pela morfologia do esqueleto. O endoplasma também contém as mitocôndrias, o dioxissomo, os válculos e o axotoplasto, do qual se originam os axópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos longos, finos e rígidos. São retráteis em condições de estresse e funcionam como mecanismo de captura de presas. Se os esqueletos dos radiolários são compostos por sílica, por que eles não se dissolvem quando estão em águas supersaturadas de sílica? A resposta é simples. Quando esses organismos estão vivos, os seus esqueletos eles são envoltos por um material citoplasmático, que podem ou não estar inseridos no seu núcleo e no endoplasma. Lembrando que a secreção da sílica ou de qualquer outra substância mineral, ela ocorre principalmente no ectoplasma. Aspectos biológicos. O crescimento do esqueleto dos radiolários segue um padrão geométrico característico por cada espécie. Existem duas linhas de hipóteses propostas para a compreensão do desenvolvimento desse esqueleto, baseada puramente em leis físicas e baseada em interpretações biológicas. Na primeira proposta, que vai levar então em consideração os princípios da física, ela vai supor que a película citoplásmica poderia ser composta por vesículas que vão estar postas em um padrão prismático, alcançando então as tensões superficiais, ou seja, vai favorecer a precipitação da sílica nos pontos de junção. Esse padrão, então, ele poderia gerar padrões de poros hexagonais e paredes esponjosas nos esqueletos dos radiolários. Já na segunda hipótese, que leva então em consideração as interações biológicas, o estágio de desenvolvimento esqueletal serão 3: juvenil, intermediário e adulto. E eles podem crescer então de duas formas: por meio do desenvolvimento de brizes sobre a concha porosa ou então pelo espaçamento de estruturas secundárias. Vai ter então também uma relação íntima entre a arquitetura celular e a organização do esqueleto, o que vai então favorecer essa segunda hipótese em detrimento da primeira. A parede das conchas pode ser treliçada, perfurada ou esponjosa. Os espinhos podem ser circulares, sulcados, trifacetados ou tetrafacetados em seção cruzada. Tem ordens dos radiolários que vão apresentar esqueletos com simetria radial e outras que vão apresentar esqueleto com simetria não esférica, que geralmente vão ser bilateral. Muitos pesquisadores, eles assumiram então que os radiolários se reproduzem de forma sexuada. Só que já foram feitos estudos em alguns radiolários e foram comprovados que eles se reproduziam assexuadamente. A maioria dos radiolários consomem uma ampla variedade de presas algálicas e animais. Algumas espécies são onívoras e predam silicoflagelados, tininídeos, diectomáceas, algas, bactérias, copépodos e pequenos quinidários. Os espumelários espinhosos parecem apresentar preferência pela predação de zooplânctons, enquanto espumelários não espinhosos tendem a preferir por algas. Estudos feitos em laboratórios comprovaram que os radiolários eles têm a capacidade de se rastejar e também de se fixar em objetos flutuantes. Os radiolários conseguem flutuar graças à sua forma radial e à sua estrutura, que vai ser composta por carbonato. Para mergulhar, então, os radiolários eles vão ejetar um conteúdo que vai fazer assim que seu citoplasma fique mais denso. Os radiolários, então, eles vão aproveitar as correntes oceânicas para se mover horizontalmente. Para se mover verticalmente, eles vão contrair e expandir os seus alvéolos. Paleoecologia. Embora a sobrevivência de radiolários seja amplamente favorecida em águas marinhas de salinidade média, eles não estão ausentes em áreas de baixa e alta salinidade. Poucas formas apresentam preferência por águas costeiras ou neríticas, e alguns indivíduos podem ser carregados acidentalmente para grandes bacias. A distribuição geográfica, então, dos radiolários vai apresentar, em geral, uma mesma relação com os outros planctônicos, né? Vão preferir, então, correntes oceânicas. A maior diversidade de radiolários pode ser encontrada em águas tropicais, enquanto em águas frias e com uma latitude mais elevada são caracterizadas por uma grande abundância, só que com uma diversidade muito pequena de radiolários nesses locais. Aproximadamente 10% do volume da sílica
que tem acumulado nos sedimentos vão ser preservados pelos radiolários. Eles distribuem-se através de uma coluna de água que vai desde a superfície até aproximadamente 5.000 metros de profundidade. Mas geralmente a maior abundância dos radiolários vai estar entre 50 e 100 metros de profundidade. Aproximadamente 10% do volume de sílica de origem biogênica acumulada em sedimentos marinhos de fundo são representados por radiolários. Os radiolários distribuem-se através de coluna de água desde a superfície até aproximadamente 5.000 metros de profundidade, ocorrendo em maior abundância entre 50 e 100 metros de profundidade. Por vezes, os esqueletos de radiolários que apresentam uma melhor e maior preservação são aqueles que afundam rapidamente em direção ao fundo oceânico, inseridos em pelotas fecais e copepódes. A dissolução dos esqueletos silicosos, eles vão atuar como um importante fator na sedimentação dos radiolários. Os padrões de sedimentação não vão levar em consideração a profundidade da lâmina d'água, e a dissolução vai continuar agindo quando eles estiverem expostos à água subsaturada em sílica. Dessa forma, então, a epigenia ela vai auxiliar na preservação dos esqueletos, através da substituição da sílica, que pode ser substituída por calcita, por pirita, por esmectita e, enfim, por alguns outros minerais. Dos radiolários, ela não é uma tarefa muito fácil, porque esses organismos eles são muito pequenininhos, eles variam entre 30 a 40 micrômetros, ou seja, é muito pequeno. Então, dessa forma, é necessária a utilização de umas estratégias especiais para conseguir estudar os radiolários, né? Como, por exemplo, o uso de microscópio e também com a microscopia eletrônica de varredura, para conseguir analisar a estrutura, né, do organismo. Mas mesmo esse estudo sendo um pouco mais complicado, ele é feito e ele é utilizado em muitos ramos e ele tem várias aplicações na geologia, que é o que nós vamos tratar agora. Bom, as variações, então, temporais em fauna dos radiolários, elas podem ser estudadas como indicadores de paleoprodutividade. Um grande número, então, de espécies parece estar relacionada com a alta produtividade, né? Que pode, então, que o fluxo vertical dos radiolários, através da coluna d'água ao sedimento, pode refletir um padrão de produtividade primária. Os radiolários, eles estão associados a depósitos ricos em matéria orgânica, né? Então, sendo também que os ambos, eles necessitam, então, de uma alta produtividade biótica superficial para a sua formação. As diferenças paleoecológicas dos radiolários, elas podem indicar diversos aspectos paleoceanográficos e paleoclimáticos. A abundância e a composição de assembleias, elas podem ser usadas para reconstruir mudanças de paleoprodutividade primária nas águas superficiais. A assembleia dos radiolários, então, elas vão permitir estimar a paleotemperatura das massas de águas oceânicas superficiais por meio da análise fatorial. Os radiolários, eles também podem ser utilizados para estudos bioestratigráficos, para poder determinar a idade da rocha. Além disso, a composição silicosa dos seus esqueletos, eles permite a aplicação bioestratigráfica em sedimentos depositados abaixo da zona de compensação, da calcita, né, que é onde os microfósseis carbonáticos são destruídos. Por fim, então, os radiolários eles também podem ser utilizados como fósseis guias no estudo da datação relativa. Para finalizar, então, com tudo que foi visto aqui nesse vídeo, nós podemos concluir que os radiolários, apesar de não ter um estudo muito simplificado, a sua ampla distribuição nos permite realizar estudo com eles e nos permite determinar ambientes bioestratigráficos. Nós conseguimos fazer reconstituições paleogeográficas, conseguimos determinar o paleoambiente, o paleoclima, entre outras coisas.